Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é com a advogada doutora Amanda Paixão, de Contagem, Minas Gerais, e o tema de hoje é casamento e união estável. Uma boa noite a todos. Para quem quiser mandar a sua pergunta, pode mandar no decorrer da live e nós fazemos, ok? Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem o apoio do Viva Mais Saudável e é transmitido. Estamos com transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Tudo bem? Tudo bem? E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Claro. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Paixão. Eu sou advogada. Eu moro em Contagem, Minas Gerais, mas atuo em todo o Brasil, porque hoje nós temos aí a questão, né, do direito 100% digital. E atuo na área especialmente de família e sucessões, ou seja, tudo que é relacionado a divórcio, pensão, guarda de filhos, inventários, testamentos. Podem nos chamar que faremos o possível para atender da melhor maneira possível. E o tema da entrevista hoje é casamento e união estável, né, doutora? Exatamente. Existe aí, parece que é a mesma coisa, mas existem algumas diferenças que nós precisamos aí conversar. E é justamente sobre isso que eu já vou começar a perguntar para a doutora qual a diferença entre o casamento e a união estável. Então, pergunta ótima. A principal diferença é a formalidade. O casamento ele já nasce com uma certidão, ao passo que a união estável ela precisa ser reconhecida, né, seja na via judicial ou por meio de uma escritura pública em cartório. É a segurança E, doutora, mesmo que um ou outro vai trazer, né? a gente tem muitas dúvidas frequentes das pessoas sobre a união estável. Ela é realmente um casamento, considerado um casamento? O que diz a lei? Olha, a lei equipara, sim, a união estável ao casamento em diversos aspectos, né? Inclusive em questão a relações sucessórias, previdenciárias, pensão, partilha de bens. Então, assim, mas tudo vai depender da formalidade. Se haverá ou não essa formalidade no tocante ao reconhecimento dessa união estável, né? E, doutora, na união estável tem algum tempo mínimo ou precisa morar junto? Como funciona para ela ser reconhecida? Ótimo. Não existe um tempo mínimo, mas a união estável, ela precisa ser pública, contínua e de caráter de constituir uma família. Ou seja, aquelas pessoas que se reuniram, né, as duas pessoas que se reuniram, elas têm que estar juntas com esses objetivos. Tem que ter caráter, não precisam morar juntos, mas tem que ter esse caráter de convivência, né, contínua, pública e com o intuito de constituir família. E, doutora, é possível converter a união estável em casamento? Sim, é possível. Se você tiver a escritura da união estável, você pode procurar um cartório e pedir a conversão da união estável para o casamento. Inclusive, nesse momento também, você tem a possibilidade de manter o regime que você havia escolhido ali para reger aquela escritura, ou você pode, inclusive, alterar também aí o regime para um regime que você acha melhor naquele momento. E o que é necessário? Somente a escritura pública? Para o reconhecimento da união estável, Sim. sim, no primeiro momento, se ambos, né, os companheiros estiverem de acordo, eles podem procurar um cartório e pedir que seja ali feita uma escritura com todos os direitos e deveres que eles queiram estabelecer ali, porque é a maneira mais assim fácil de se resguardar. Inclusive, pode ser escolhido e deve ser escolhido no momento ali da escritura a questão do regime de bens que vai reger aquela escritura ali. Ocorre que alguns casais, infelizmente, eles vivem em uma união estável, mas que não é formalizada. Esse é o ponto de atenção que eu chamo essa noite para o nosso bate-papo aqui.
Nós temos diversas pessoas que vivem na união estável sem a formalização. E eu vou perguntar para a doutora qual a vantagem e a desvantagem do casamento e da união estável. Então, o casamento, ele é um ato mais formal. O casamento, ele vai nascer com aquela segurança jurídica, porque por meio do casamento, e aí eu digo o casamento civil, não o religioso, porque o religioso ele não dá essa segurança, mas o casamento civil sim. Ele já nasce com a certidão de casamento, que vai ter ali estipulado o regime de casamento, o regime de bens que vai ter, né, que pode ser o de comunhão parcial, comunhão universal ou até separação de bens, ao passo que na união estável não há que se falar em procurar cartório, enfim, todos aqueles trâmites do casamento. Porém, né, deve-se tomar aí os devidos cuidados para que futuramente, numa questão de sucessão, como eu falei, questão previdenciária, divisão de bens, partilhas, não haja aí alguns dissabores que tem que correr atrás para comprovar. E, doutora, quando o casal resolve se divorciar, no casamento, quando tem discordância, eles vão para o litigioso. No caso da união estável, como funciona? Perfeito. É até bom esclarecer essa questão do litigioso, porque quando um casal, né, casado no civil, decide se divorciar, ele tem duas maneiras. Ele pode ir pela via consensual, ou seja, ambos estão de acordo, e por meio de um advogado, sempre, né, procurando auxílio de um profissional especializado aí na área, eles poderão pedir até uma homologação daquele acordo que eles vão constituir. E, se não houver acordo, eles vão pela via litigiosa, que cada um terá seu advogado até que eles entrem no acordo. A união estável, quando ela é reconhecida por meio de uma escritura pública, ela vai seguir basicamente os mesmos parâmetros, o mesmo rito. Se ela for consensual, ela pode ser dissolvida inclusive em cartório. Então, vai em cartório, obedecendo ali alguns pré-requisitos, né? Se não houver filhos menores, no caso dos filhos menores não pode ser feito, mas em não tendo, eles podem comparecer ao cartório e do mesmo jeito que foram para fazer uma escritura para iniciarem a união estável, eles farão para dissolver a união estável. Porém, se não houver consenso e em havendo filhos menores, obrigatoriamente eles terão que procurar a via judicial. Então, será uma dissolução de união estável na via judicial, por meio do judiciário. E, doutora, quando a gente fala sobre herança e direitos previdenciários, quais são as implicações na prática que acontecem? Nossa, é uma pergunta muito importante e estamos com alguns casos desse no escritório. Inclusive, hoje foi um dos atendimentos, né? Porque eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Um casal vive junto aí aproximadamente 40 anos. Eles vivem juntos, são companheiros, vivem, né, como se casados fossem, com respeito, obrigações mútuas de cuidado e tudo mais. Porém, no momento do óbito de um dos companheiros, o que que acontece? Eles não têm um documento para formalizar isso. Eles não têm um contrato, eles não têm um registro de união estável. Então, eles vão, o cônjuge, né, que sobreviveu, ele terá que buscar a via judicial e, por meio da via judicial, pedir o reconhecimento dessa união estável. Para quê? Para que surtam os mesmos efeitos de um casamento, para que ela alcance ali os mesmos efeitos na questão da previdenciária, na questão de uma pensão, né, por morte, na questão ali de até mesmo partilha dos bens e como herdeiro, né, para ver se vai entrar ali como um herdeiro, como um meeiro, como que vai ser toda essa relação. Então, vai sim ter que acessar a via judicial e mais, terá que procurar, terá que fazer, né, apresentar provas, testemunhas, e a pessoa já está vivendo um momento ali que não é tão bom, né, que já é um momento de luto. E naquele momento ela, infelizmente, terá que se preocupar com isso. E, doutora, quais são os perigos na prática da união estável não oficializada? Pois ela não oficializada, ela tem vários, né? Ela pode, por exemplo, impedir que um companheiro que trabalha em uma empresa e tem um convênio médico, ele não vai conseguir colocar, né, a companheira ou o companheiro ali naquele convênio médico, porque não há vínculo entre eles. E os convênios, eles fazem questão que isso ocorra.
bem como também havendo um óbito, né, como nós falamos. Não vai comunicar essa questão da herança, não vai ter direito à herança, não vai ter direito, por exemplo, a uma pensão por morte. Então, assim, é como se aquela pessoa tivesse, né, aquelas pessoas tivessem convivido ali por muitos anos e construído um patrimônio, porque é o que acontece, e no momento em que é, poderiam e deveriam estar resguardados ali pela lei, não estão pela falta da união estável, pela falta da formalização, na verdade, né, dessa união estável. Doutora, nesse caso, caberia um testamento? Sim, caberia um testamento. O testamento, né, nós temos que deixar isso bem claro também, que é muito importante, é a declaração de última vontade. Então, se um dos companheiros decide que ele tem ali, é claro que ele tem que respeitar a legítima, né? Nós chamamos de legítima aí 50% dos bens que essa pessoa, né, que o falecido aí, ou, né, que a pessoa que vai falecer deixará. Então, para os herdeiros necessários, que são aqueles herdeiros obrigatórios. Então, respeitada essa legítima, o companheiro ele pode sim fazer um testamento que tem algumas modalidades de testamento, ele pode ser privado, público, cerrado, e deixar ali como declaração de última vontade, respeitando essa legítima que eu expliquei que é os 50%, eu vou deixar, exemplo, 30% dos meus bens para a minha companheira ou para o meu companheiro. E aquilo terá que ser respeitado. E, doutora, por que o casamento ele é considerado juridicamente mais seguro que a união estável? Bom, o casamento é considerado mais seguro do que a união estável, por quê? Quando ele nasce com essa certidão, essa certidão de casamento, nessa certidão vai constar já todos os direitos, vamos colocar assim, todas as regras que aquelas pessoas, né, que aquele casal deve seguir para viver o casamento. Então, inclusive, vai constar o regime de bens desse casamento, que é de suma importância, porque nós podemos ter aí casamentos em separação total de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e até mesmo a separação final nos aquestos, que vai fazer toda a diferença. Por quê? Essa segurança aí e a escolha também, que é muito importante do regime de casamento, ela vai ditar as regras lá no final também. Ela dita a regra no início aqui, né, durante essa convivência, e especialmente ao final. Seja ao final do relacionamento, por algum motivo que não deu certo, né? E aquele casal decide que cada um vai viver a sua vida da maneira que achar melhor, ou seja, realmente pelo falecimento de uma das partes. Então, há essa segurança, porque as regras ali já foram inicialmente definidas. Ao passo que, se não há uma união estável registrada, formalizada, nós não temos essas regras definidas. E aí é a situação de correr atrás de se tentar formalizar para ter acesso a esses direitos. E eu vou até perguntar para a doutora qual a maior dificuldade de provar a união estável. Bom, a maior dificuldade, pode acreditar, é a questão da constituição de família, do intuito de constituir família. Por quê? Muitos casais, muitos companheiros, eles vivem hoje como se casados fossem, né? Tem a convivência pública, é, contínua e tudo mais. Porém, como comprovar a intenção de constituir família? Então, essa prova, no momento de configurar a união estável, né, na via judicial, requerer esse reconhecimento na via judicial dessa união estável, é que vai determinar se será deferida ou não pelo juiz competente, ou seja, se será aceita ou não. Porque essa questão de constituir família, ela é de suma importância. É de suma importância para validar, né, aquela convivência ali, porque há pessoas que convivem, namoram por muitos anos, mas elas até mesmo não fazem uma escritura de união estável, porque não há intenção de constituir família. Elas querem cada um ter a sua vida, né, viver a sua vida daquela maneira, da maneira que achar melhor, e sem essa intenção de constituir família. E tudo vem, né, nesse desdobramento aí, ao final, quando vem a faltar uma das partes. No caso do pós-morte, o que é necessário para comprovar a união estável?
Então, a primeira iniciativa, né, como eu disse, até por ser um momento muito difícil ali para aquela pessoa que está vivendo o luto, mas ela precisa buscar a via judicial, se ela não tem documentos que comprovem isso, se ela não tem a escritura, é buscar justamente o reconhecimento da união estável. Para quê? Para que, posteriormente, nós sabemos aí que há um prazo para abertura do inventário, essa pessoa consiga acessar aquele processo de inventário, né? E perante os familiares, os herdeiros necessários ali, e comprovar os seus direitos perante terceiros, que são os direitos sucessórios aí, direitos previdenciários, né? Pedir pensão por morte, a partilha dos bens. Então, assim, é um momento muito delicado, mas que a pessoa ela precisa recorrer à via judicial para que haja o reconhecimento dessa união estável pela via judicial, porque aí é só pela via judicial mesmo, não há outra maneira. E, doutora, a união estável ou casamento, eles são válidos também para os casais homoafetivos? Sim, nossa, uma ótima pergunta. O STJ, enfim, os tribunais, eles já decidiram em relação a isso, acerca disso. Então, os casais homoafetivos, eles têm os mesmos direitos, né, dos casais aí heterossexuais. Então, eles irão manter essa união estável, eles poderão recorrer ao cartório, fazer a escritura pública de igual modo e terão os mesmos direitos aí numa união estável, inclusive de requerer o reconhecimento e a dissolução na via judicial dessa união estável. Já na união estável para os casais homoafetivos, é mais difícil a comprovação também de provas, né, doutora? Sim, mas não é tão mais difícil, né? Mas assim, é uma situação mais delicada. Porém, a lei, ela vai, não é que ela vai flexibilizar, mas dará o entendimento que se aquelas pessoas estão juntas com uma convivência pública contínua e vivem em prol um do outro, há maneiras de se fazer, né, de se constituir provas, sim. Até mesmo porque hoje nós temos a questão da adoção, por exemplo. Então, se nós olharmos por essa ótica, nós temos aí barriga de aluguel, temos a questão de adoção, há maneiras e há também, né, como você mencionou muito bem aí atrás, no início da nossa conversa, a questão do testamento também, né, por essa declaração, né, de última vontade, de expressar ali o sentimento de constituir família. E nós conhecemos aí diversos exemplos de famílias, casais homoafetivos hoje, né, que já demonstraram isso. Eh, Falando, assim, que eu me recordo, o mais, assim, recente e que teve uma repercussão nacional e internacional, foi do ator Paulo Gustavo, por exemplo, que ele deixou aí um casalzinho, perdão, 2 filhos gêmeos, né. Então, assim, aquele ali é um exemplo clássico, poderia ser um exemplo clássico de união estável, mas salvo engano eles chegaram a se casar. Mas seria um exemplo clássico aí de reconhecimento de uma união estável homoafetiva. E, doutora, qual o papel do advogado e a importância das pessoas sempre estar procurando assessoria jurídica? Olha, é de grande importância, né? Assim como as pessoas buscam na medicina um bom médico para que consiga aí um prognóstico, o advogado especializado na área, né, nessa área de direito de família e sucessões, ele vai conseguir demonstrar para aquele casal ali, para aqueles companheiros, para aquelas pessoas, a importância da escolha, seja de um casamento, seja da união estável, bem como a importância e o caminho que eles devem traçar para se chegar naquele objetivo. O profissional, ele vai demonstrar todas as possibilidades. Olha, se vocês querem um compromisso, esse compromisso aí vai ser de uma possível divisão de bens. Em caso de herança, como que você pretende deixar aí o seu companheiro ou a sua companheira, o seu marido ou sua esposa? Então, diante do caso concreto, o profissional ele vai conseguir nortear, ele vai conseguir deixar bem claro ali essas escolhas que serão feitas por esse casal, por esses companheiros, para que eles não incorram, né, futuramente em algum tipo de erro aí, até mesmo de deixar de produzir alguma prova em favor deles, que no caso seria aí a escritura pública da união estável.
E a gente vai para o quadro de perguntas e respostas dos internautas. Eu vou começar pela a entrevista aqui, o pessoal que está ao vivo com a gente. Tem a pergunta enviada pelo chat do Bate-Papo Legal, do Cristor. Ele pergunta, em casos de divórcio, como funciona a divisão de bens? Certo. A divisão de bens, boa noite, Cristo. A divisão de bens em caso de divórcio, ela vai funcionar de acordo com o regime de bens que foi escolhido. Então, se o casal escolheu ali, no casamento, o regime de comunhão universal de bens, quer dizer que todos os bens eles vão comunicar. Então, aqueles bens, todos os bens que o casal possuía, né, à época do casamento e constituiu aí na constância do casamento, serão divididos, né? Se não houver um pacto pré-nupcial aí, vamos seguir a regra básica que é essa. Se for uma comunhão parcial de bens, eles vão pela divisão de quê? Do que foi constituído durante a constância do casamento. Então, por exemplo, é, vamos dar exemplo, o João ele tinha uma casa antes do casamento. E aí depois ele se casou. Eles viveram nessa casa, ele viveu com a esposa dele nessa casa e eles compraram um apartamento. Então, como que será feita essa divisão? Essa divisão se dará pelo apartamento, que foi construído na constância do casamento. Não há que se falar na casa que foi comprada antes do casamento. E na separação total de bens, permanece como estava no início. Se o casal, os bens que pertenciam a determinada pessoa, né, antes do casamento, continuará com ela, ou seja, tudo que estava em nome daquela pessoa permanecerá com ela. Com uma exceção aí nesse caso, que é um regime que ele é pouquíssimo falado e ele, inclusive, já está em desuso aqui no Brasil. Mas há casos ainda, há alguns casos, que é a separação final nos aquestos, que é o quê? Esse casal ele vive como se fosse no regime de separação total de bens, porém, o que eles adquirem durante a constância do casamento, em nome do casal, eles vão dividir ao final do casamento. Então, é como se fosse aí uma administração dos bens e, ao final, aquilo que estiver em nome deles será dividido. Mas, assim, de modo geral, o que nós temos hoje, na maior parte, em sua maioria, é a comunhão parcial, ou seja, aquilo que é adquirido na constância do casamento será dividido, né, no divórcio. E a gente tem mais uma pergunta que é do Cristor. Ele pergunta se é possível alterar o regime de casamento após casar. Excelente pergunta. É possível sim. É possível alterar o regime de casamento, porque às vezes, né, no momento ali do casamento, o casal ele não tem muito tempo ou são muitos detalhes para se pensar. Então eles vão para um regime comum, exemplo, como é o parcial de bens. Mas no decorrer ali da vida em comum, eles percebem que eles começaram a construir um patrimônio que é bem interessante para ambos e que é justo. Eu já vi muitos casais fazerem essa alteração para regime de comunhão universal, por exemplo. Bem como há casais também que falam assim, não, eu acho que cada um tem que ter o que é seu, cuidar do que é seu, e então vamos fazer essa alteração aí para uma é, é, comunhão, Não tem não é nenhuma comunhão briga parcial, futura? não, para não ter briga futura. Cada um fica com o que é seu e vamos seguir em frente. Então, assim, aí eles saem aí de uma comunhão parcial ou de uma comunhão universal de bens e vai para uma separação total, né? Na medida em que eles perceberem como que está fluindo ali aquele casamento. E a gente tem a pergunta também da Michele, doutora. A Michele diz que está acompanhando pelo canal do YouTube, mandando uma boa noite. Ela fala tudo jóia. Quem vive em uma união estável tem direito à herança? Boa noite, Michele. Ótima pergunta. Então, quem vive em união estável terá direito à herança, sim, desde que comprove a união estável, desde que essa união estável esteja, né, registrada em cartório, tenha uma escritura, ou você terá que acessar a via judicial para que seja reconhecida a união estável e, consequentemente, terá direito à herança, somente após o reconhecimento dessa união estável.
E a gente tem a pergunta também enviada pelo chat aqui da Juliana, de Belo Horizonte. Ela pergunta qual a idade deve se fazer o contrato de união estável. Oi, Juliana, tudo bem? Boa noite. Então, o contrato de união estável, ele pode ser feito com a mesma idade que você consegue ter acesso ao casamento. Então, a partir do momento que nós sabemos que houve uma alteração na lei de emancipação, que passou aí de 12 anos, dependendo da situação, enfim. Hoje, com 16 anos, é possível, né, a emancipação, inclusive para o casamento. Então, como nós não estamos falando de casamento, mas sim de união estável, se a pessoa não for emancipada, que é a partir dos 16, ela começa com esses direitos aí a partir dos 18 anos completos. Então, a partir dos 18 anos completos, entendendo que aquela relação ali é uma relação duradoura, contínua, com o intuito de construir família, pode sim procurar um cartório e requerer aí a escritura de união estável. E eu vou para as redes sociais. A Karina de Bragança Paulista, São Paulo, está mandando boa noite. Eu gostaria de saber a diferença entre a união estável e o namoro qualificado. Boa pergunta, Karina. Boa noite, tudo bem? Então, a união estável, assim, as diferenças são bem mínimas mesmo. Porque a união estável, como eu falei, quando você vai ao cartório e faz a escritura pedindo o reconhecimento dessa união estável, você colocará também as regrinhas ali, né? Qual regime de bem será adotado, como funcionará, né, daquela maneira ali. O namoro é uma coisa assim que não parece, mas tem acontecido muito. O contrato de namoro, né, que é qualificado. Porque muitas pessoas vivem, têm uma relação de namoro, mas que não querem que se torne uma união estável, ou seja, que não tenha os efeitos do casamento. Então, essa escritura aí do namoro qualificado, ela vai servir para colocar as famosas regrinhas aí e falar, por exemplo, assim, olha, nós estamos namorando, ótimo, né? Gosto de você, você gosta de mim, mas na prática eu estou, por exemplo, assim, começando a minha vida agora, eu estou fazendo a minha faculdade, então eu não tenho intenção de construir família. Então eu não tenho intenção que, até então, no momento desse namoro, desse contrato aqui, eu não tenho intenção de, se for o caso, que seja reconhecido futuramente uma união estável. Então são colocadas regras no namoro. O namoro pode sim e deve ter regras. Para quê? Rita, isso é tão importante, essa pergunta talvez seja uma das mais importantes aqui para não se confundir com a união estável, porque a união estável, ela pode ser requerida por ambas as partes. Aquela parte que se sentir ali naquele momento ou prejudicada ou necessitada do reconhecimento desse direito, ela pode recorrer, né, ao judiciário para que seja feito esse reconhecimento. Então, se eu não desejo que o meu namoro hoje ele seja reconhecido como uma união estável, eu vou ter um namoro aí qualificado, eu vou colocar as minhas regrinhas aí. E nós temos muitos Interessante. casais, né, doutora, hoje que estão namorando e acabam morando junto, então são diversos aí, é importantíssimo, então, que seja feito o contrato de namoro. Exatamente, eu até falei já algumas vezes sobre isso, porque assim, gente, o diálogo, né? Nós até conversamos em outra oportunidade, Rita, numa outra entrevista, e eu falei muito sobre isso. Gente, o diálogo, ele facilita muito as coisas, né? Inclusive no namoro. Olha, é muito bom estar com uma pessoa, ter um namorado, uma namorada, mas assim, às vezes a pessoa não está preparada para aquele momento ali de passar do namoro, né? De constituir a família. Então, se não quer constituir a família, quer um namoro legal, um namoro saudável, um namoro respeitoso, faça o contrato de namoro. É assim, super indicado. E eu vou para a pergunta do Leonardo, que é de Contagem, Minas Gerais. Ele manda boa noite, doutora. Estou separado há 6 meses e ainda não dei entrada no divórcio. Então, por lei, ainda estou casado, certo? Eu poderia fazer uma escritura pública de união estável com outra pessoa ou preciso da entrada primeiro no divórcio? Uau! Boa noite, Leonardo. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta hiper interessante também. Veja bem, nós precisamos observar dois detalhes aí. Primeiro,
A separação de fato, que é a separação de corpos, que é o que ele quer dizer aí, ele não tem mais uma vida matrimonial com aquela pessoa, com a esposa dele. Ok. Mas ele precisa saber, e a esposa também, que os efeitos do casamento, eles perduram. Inclusive as dívidas, tá? As dívidas, se houver ali dívidas do casal, e eu falo dívidas aí no tocante a financiamento de uma casa, de um carro, de um apartamento, um negócio, que o casal tem uma empresa. Então, tudo continua comunicando por aquela regrinha que eles escolheram lá no início, né? Pelo regime de bens do casamento. Porém, a lei vem e fala o seguinte, né? A lei ela traz, ela vem com a inteligência, né? Com as alterações aí diariamente, constantemente, e fala o seguinte: ok, você está separado de fato. Você arcará ainda com os efeitos do matrimônio. Mas se você comprovar que você está separado de fato, você pode sim contrair uma união estável. Você pode fazer uma união estável. Por quê? Entende-se que aquela pessoa com a qual ele está e até o contrário também. É, ela tem interesse em se resguardar, de certo modo. Porque quando você tem o intuito aí de construir família, né, e começa, né, a pessoas, assim, por exemplo, mais maduras, que já têm certeza do que querem, né, e acontece de encontrar aí no caminho uma pessoa que é bacana, que tá tudo legal, é interessante sim, aquela pessoa ela vai querer ter essa segurança jurídica que nasce mediante a escritura de união estável. Porém, há essa regra, ela tem que comprovar que há uma separação de fato, ou seja, a separação de corpos. Mas não é ficar nisso não, tá? E aí pode sim fazer, mas procurar regularizar a situação, porque não é legal para ninguém. Porque no momento, se houver necessidade, por exemplo, vamos pensar numa situação que venha a falecer uma dessas partes envolvidas. Entende como que ficaram muito mais detalhes, muito mais questões a serem resolvidas aí? Ah, o direito aqui é de quem? A partir de quando? E um ponto importante, Rita, que eu acho que eu até pulei, ou por algum momento eu devo ter me esquecido de mencionar, é que a união estável, ela determina, é um marco. Ela fala assim, olha, a união estável começou dia 30 de outubro de 2025. É um marco inicial ali. Então, a partir daquela data, começa a gerar aqueles efeitos. Ao passo que, se você não tem essa união estável reconhecida em cartório com escritura pública, você não tem esse marco inicial. Como que você vai comprovar isso? Você pode levar testemunhas, você pode ter algum documento, alguma uma foto, sei lá. Mas, de fato, falar assim, olha, foi dia X, foi dia 25 de setembro de 2019. É uma situação que é bem mais delicada e bem mais complicada de se comprovar, assim, uma data exata, né? Nós vamos trabalhar aí com uma data presumida, mas não com uma data exata. Ok. E a gente vai para a pergunta da Mônica, a Mônica é de Betim, Minas Gerais, mandando boa noite, doutora. Eu estava em uma união estável, mas não formalizada, durante 6 anos. Foi adquirida uma casa durante esse período, só que colocado no nome do meu ex. Estamos separados há 1 mês e meio. E ele mandou eu buscar os direitos na justiça. O que, que eu preciso fazer, doutora? Eu tenho testemunhas e fotos. O que mais é necessário? Ótimo, boa noite, Mônica. Então, aí você caiu na situação aí de necessidade de comprovar a união estável. E sim, você precisa buscar os seus direitos, porque você tem direito sim. Tudo aquilo que você constituiu, né, com seu ex-companheiro durante esse período de 6 anos aí, faz parte do casal. E quando não há uma escritura de união estável, o regime que vai, a regra que vai valer, digamos, nessa união estável é da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que foi adquirido naquele período ali em que o casal esteve junto tem que ser dividido meio a meio. Então, ela precisa buscar a via judicial, tá, Mônica? Você precisa buscar a via judicial, pedir o reconhecimento e a dissolução dessa união estável, bem como que surtam os efeitos
desse reconhecimento e dessa dissolução. Então, é tudo feito no mesmo processo. Ao mesmo tempo que ela pede o reconhecimento, ela vai demonstrar por meio das testemunhas e das provas e das fotos que ela tem. E provavelmente ela terá mais algumas coisas também, como comprovantes, extratos bancários, notas fiscais, de tudo que ela ajudou ali, né? Tem o capital invisível também, que faz parte disso aí. E ela vai comprovar e vai requerer que, mediante aquele reconhecimento, a partilha de bens posteriormente seja dissolvida aquela união estável. E a gente tem a pergunta do Felipe, que é de São Paulo. O Felipe mandou pelo Três Pontas Urgente. Ele pergunta: o contrato de namoro seria uma forma de resguardar os bens e não se provar a união estável? Felipe, boa noite, tudo bem? Sim, essa é a finalidade do contrato de namoro. Resguardar o namoro que não quer se tornar um casamento ou uma união estável futuramente. Então, há pessoas que têm, né, que já começam a casar, que já iniciaram uma vida mais cedo, ou porque já nasceram numa família com posses, com bens, que já tem ali, ou já trabalhou, mas enfim, que a pessoa de alguma maneira já tem os bens, ele já adquiriu os seus bens. E uma quantidade de bens considerável, independente. Então, ela vai se resguardar assim por meio do contrato de namoro. Ela vai comparecer ao cartório, né, com a outra parte e comprovar. Ela vai levar os documentos e vai comprovar e vai demonstrar os bens que faziam parte, né, da vida dele até aquele início do namoro ali e que ele tem interesse que continue dessa maneira, que mesmo que ele compre, adquira outros bens por qualquer meio, né, por herança, por qualquer meio, independente, que não haja o reconhecimento da união estável para uma possível partilha de bens aí no período em que ele estiver no namoro com essa pessoa. E aí pode-se, até como fazendo um complemento aqui, mas será que poderia, se eu mudar de ideia depois, eu posso fazer essa alteração? Sim, pode fazer essa alteração. De igual modo, pode ir ao cartório e falar, não, nós queremos pegar esse namoro e que ele deixe de ser namoro agora e se torne uma união estável ou mesmo um casamento. E a gente tem a pergunta do Paulo. O Paulo é de Juiz de Fora, Minas Gerais, mandando boa noite. Ele diz que ele namora há 8 anos, mas não mora junto, pois são de cidades diferentes. Mas sempre estão um viajando para a cidade do outro, tem fotos, vídeos. Ele pergunta se, nesse caso, é possível haver uma comprovação da união estável, mesmo não tendo a escritura pública no cartório, e se sim, caso terminarmos, ela teria direito a algum bem meu? Excelente pergunta também. Boa noite, Paulo. Então, é, os requisitos aí estão preenchidos, né? Vocês estão juntos, não formalizaram um contrato de namoro, não formalizaram uma união estável, mas tem essa convivência pública, contínua e a questão de constituir família vai muito também porque pode ser que uma parte não queira, mas a outra queira. Então, quais as provas que uma parte tem e que a outra parte tem? Quais são os interesses envolvidos aí? No primeiro momento, eu diria que se há um rompimento aí, aquela parte que não se sentir confortável, digamos, com esse rompimento, ela pode sim tentar, com as provas que ela tem, com as fotos, requerer na via judicial o reconhecimento da união estável e, de igual modo, né, as consequências daquela união estável ali, que vai seguir a regra da comunhão parcial de bens. Então, o que foi constituído aí? O que o casal comprou, independente de nome de quem esteja, não precisa estar em nome dos dois. Eles terão que dividir se for reconhecida a união estável. E a gente tem a Regina de Santa Catarina, pelo grupo dos espaços jurídicos. Ela pergunta: é possível mudar o regime de bens depois do casamento? Os dois precisam estar presentes no cartório para ser feito isso, ou pode ser feito através de um advogado? Regina, boa noite. Uma ótima pergunta também. Essa alteração de regime de casamento, ela é feita na via judicial. Então, será necessário procurar um profissional, um advogado da confiança de vocês,
né? Vocês podem passar uma procuração e se vocês estiverem de acordo, vocês precisam estar de acordo, na verdade, né? Vocês vão dizer àquele advogado ali que vocês querem fazer a alteração, o motivo pelo qual vocês querem fazer essa alteração, e ele entrará com uma ação, né? Requerendo aí que seja alterado esse regime de casamento. E a gente vai então para a pergunta do Lidomar, que é de Sergipe, acompanhando a gente, mandando boa noite. Ele diz: boa noite, doutora. É possível fazer essa escritura de união estável à distância ou é necessário estar presente na cidade? Boa noite, Lindomar. Então, para se fazer esse registro, né, da união estável, essa escritura, é preciso que o casal compareça ao cartório. Há cartórios que marcam dia e horário e há cartórios em que você pode comparecer e aguardar ali até que seja atendido. Mas é importante sim, vocês precisam comparecer juntos no cartório e declarar aí essa união estável, porque na verdade é uma declaração que vocês farão. Então, no momento dessa declaração, vocês farão a escolha, inclusive, do regime de bens. Então, é um momento de suma importância. Digamos que esse momento aí da escritura, que é a união estável, ela é mais simples do que o casamento, porque o casamento você tem que entrar com pedido, correr os proclamas, etc. A união estável não, você faz tudo aquilo ali naquele mesmo momento. Você já sai dali com a escritura, tudo formalizado, tudo certinho. Mas é importante, sim, que as partes compareçam, elas precisam comparecer. A não ser que, em casos excepcionais, por meio de uma procuração, um instrumento público, o cartório faça e aquela pessoa que foi nomeada, né, a quem foi outorgado os poderes ali, faça às vezes de um ou de outro que não consiga comparecer naquele momento para que seja assinada aquela escritura, mas desde que ele tenha poderes para fazer aquela declaração. E a gente tem a pergunta também do Luiz Alencar, que é de Altamira, no Pará. Ele está mandando boa noite, doutora. Com a nova lei que vem sendo discutida no Congresso para excluir a esposa da herança, como está isso e como ficará caso seja aprovado? Boa noite, Luiz. Então, essa discussão aí vai longe, né? Essa discussão ela vai muito longe e, no momento, o que eu tenho para dizer é que eu torço para que até então isso não ocorra, né? Tão breve, por quê? Nós temos hoje no Brasil uma pluralidade de regimes de casamento e são esses regimes que definirão a questão aí da herança também. Entendeu? A herança ela está diretamente ligada ao regime de casamento escolhido. A herança ela está ligada diretamente à união estável formalizada ou não, né? Que a pessoa, inclusive, ela tem a possibilidade de recorrer à via judicial. Então, como que com essa pluralidade aí, com esses regimes de separação total, comunhão parcial, comunhão universal, separação final nos aquestos, como que nós podemos falar em retirar a esposa da herança? Não tem como. Eu acho que é uma incoerência, né, no momento, com todo respeito, né, aos envolvidos aí, mas tem que ser um projeto muito bem desenhado, um projeto muito bem analisado. Pode ser que aconteça, sim, em alguns casos, mas eu acredito que não acontecerá tão cedo e não será tão fácil assim como eles pensam, porque na ideia, né, no mundo, no campo das ideias, as coisas são mais fáceis. Porém, esse projeto de lei ele tem que ser muito bem desenhado, né? Ele tem que ser muito bem desenhado, ele tem que ser aprovado aí em algumas instâncias que nós sabemos, tem que ser sancionado. E nós temos muitos colegas aí, inclusive, né, a própria ordem também, que tem esse entendimento do prejuízo que pode causar, porque não é justo. Primeiro também que não é justo, né? Independente aí se fosse a exclusão de um ou de outro, não seria justo com nenhuma das partes, né? Viverem uma vida ali e naquele regime construírem bens e serem excluídos desses bens. Por quê? Rita, tem uma observação que ela é muito importante. Tem o capital invisível que ele geralmente recai sobre a mulher. Eu não estou dizendo isso por ser mulher, até porque eu não trabalho com questão de gênero no escritório. Eu não trabalho. Eu estou dizendo isso por uma questão de justiça mesmo. Porque a mulher, muitas vezes, as pessoas falam assim: ah, ela é só do lar, ela só fica em casa. Mas vamos lá.
Aí, quando nós vamos discutir isso em algum processo, não. Tem um capital invisível aí. Aquela pessoa que está em casa ali, ela está fazendo às vezes de uma lavadeira, de uma passadeira, de uma cozinheira. Se tiver filhos, ela faz o papel de uma babá. Vai pensando, vai colocando na ponta do lápis aí, você contratando essas profissionais aí para te atender na sua casa. Imagina, eu não conseguiria hoje contratar essas profissionais todas para me atender. Eu não teria essa condição. Então, assim, motorista, é, professora também, porque tem que ensinar o para casa ali. Então, esse investimento aí na família, para cuidar da casa, para cuidar da alimentação, nós trabalhamos assim com o capital invisível. Eu gosto muito de trabalhar com isso, eu gosto muito de falar sobre isso. Porque pode ser o inverso também, pode ser que a mulher trabalhe fora e o marido faça essas vezes. Mas isso é muito importante, reconhecer o valor do outro dentro da relação. É verdade, doutora. E eu vou encerrar as perguntas, porque senão a gente vai ficar a noite toda. Eu vou fazer somente a pergunta da Ju e da Li, que estão acompanhando a gente de Gramado, mandando uma boa noite. Ela fala que eles são um casal homoafetivo e não têm união estável formalizada. Eles gostariam de saber se seria possível entrar com um pedido de adoção ou se é necessário lavrar a união estável primeiro. Muito obrigada, doutor, e uma boa noite. Imagina, é um prazer. Inclusive, nós recebemos aí uma pergunta de um lugar que eu amo, né, do nosso país, e um lugar lindíssimo, maravilhoso. Então, vocês podem entrar sim, vocês podem requerer essa adoção. Mas a adoção é um processo aí que não é um processo rápido, não é um processo fácil, e eu recomendaria a vocês que procurassem um profissional especializado, porque a primeira coisa, para vocês terem aí, não que eu vá dizer que vocês não consigam, mas com certeza, com uma escritura aí reconhecida de união estável, vocês terão mais chances aí, né, de lograr êxito nesse pedido de adoção. Então, eu recomendaria sim, não é assim pontual, mas eu recomendaria primeiro oficializar isso, que é uma coisa bem rápida de se fazer, tá? e, e já ingressar com esse pedido aí de adoção, porque reforçaria o pedido de vocês. E foi até um dos exemplos, né, que eu dei antes aqui, dos casais homoafetivos aí constituírem família. Isso é muito importante. Todos têm esse direito. Então, buscar, né, fazer valer esses direitos, seja por meio da adoção, seja por meio da barriga de aluguel, enfim, mas que seja para o bem de ambos e em prol de outras pessoas também, para o bem de outras pessoas, que a adoção, por exemplo, é uma coisa assim que é sensacional. Assim, eu super apoio e super avalizo, né? É, e é isso. Eu recomendaria dessa maneira. Doutora, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para as pessoas poderem acompanhar o seu trabalho pelas redes sociais, tirar algumas dúvidas, como pode estar fazendo? Claro, eu trabalho com o Instagram, que respondo diariamente lá as perguntas, sempre que eu consigo, que é @Amanda Paixão Oficial. E tem também o canal do TikTok, que é Doutora Amanda Paixão, mas com certeza pelo Instagram, @Amanda Paixão Oficial, pode deixar o recadinho lá, pode deixar a pergunta, a dúvida, que sempre, sempre eu estarei ali dando uma atenção, respondendo, no máximo ali uma semana, no máximo, eu tento responder o mais rapidamente possível. E pode pedir o telefone lá também, né? Criar um link, mas com certeza eu estou disponível aí para qualquer pessoa, qualquer lugar do país. E espero, né, ter atendido as expectativas de vocês aí e sanado algumas dúvidas acerca hoje aí do. E, doutora, você gostaria de acrescentar algo que a gente deixou de falar durante a entrevista, antes de a gente finalizar? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Você, Rita, é uma pessoa muito especial e estar nos espaços jurídicos. E sim, é somente reforçar mesmo
que, gente, sempre buscar uma ajuda profissional, às vezes pode pensar assim, ah, vai onerar e tudo, mas é importante. Qualquer decisão que você vai tomar na vida, é importante ter um profissional ali que vai te aconselhar e você tome já o caminho certo para sua vida. E você não tenha, eu costumo dizer, Rita, o seguinte, é melhor fazer certo do que ter que voltar e corrigir. Corrigir dá mais trabalho. Então, já começar certo ali, para dar certo para todo mundo, e a intenção é essa, e todos ficarem satisfeitos. No final, todos ficarem satisfeitos. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Legal pelos espaços jurídicos, a sua disponibilidade, orientando os internautas, tirando as dúvidas. Então, muito obrigada, doutora, por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço, Rita, mais uma vez, e assim, eu me coloco sempre à disposição de vocês, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês. E espero aí ter contribuído mais uma vez aí para alguma coisa, tá bom? É muito gratificante mesmo. Eu agradeço muito por esse espaço aqui, tá? Um grande abraço para você, para toda a equipe e para todos aqueles que participaram e que estiveram conosco aí. Eu vou encerrando o programa Bate-Papo Legal. Hoje tivemos a entrevista da doutora Amanda Paixão, para você seguir ela nas redes sociais, @Amanda Paixão Oficial. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite.